edificado, e a tua palavra possa nos convencer, Senhor Deus, nossos caminhos divergentes, nossos caminhos, muitas vezes, optamos e escolhemos, mas o melhor, Senhor, a melhor parte é saber qual é a tua vontade sobre a tua vontade. Pai, muito obrigado. Toma a vida do irmão Wilton, que sempre tem essa disponibilidade de compartilhar esse dom. Nós te louvamos que cada vez mais ele seja um homem abençoado e que possa, Deus, multiplicar essa sabedoria que o Senhor tem dado para ele, para toda a igreja, e não só no tempo de hoje, não só nessa geração, Senhor, mas conforme ele tem, Senhor Deus, falado que pode ser para as gerações futuras que ele nem venha conhecer, mas que em tudo, Pai, nós cremos que o teu nome está sendo glorificado nessa oportunidade de aula, de ensino, nesse momento que paramos, Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Abençoe os meus irmãos aqui presentes. Eu quero fazer menção, Senhor, que foi falado na reunião inicial do nosso amigo pastor Alain e aqueles irmãos também que não estão bem devido ao que estamos vivendo nessa terra. Mas nós cremos, Senhor, que Amém. nada foge do teu controle. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite essas famílias que estão nesse momento, Deus, passando por essa dificuldade na área da saúde. E que venha o teu reino sobre cada lar, cada um que está aqui reunido, Amém. Senhor. Proclamar, Senhor Deus, essa verdade que vai ser, Deus, compartilhada e possamos sair daqui convencidos pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então tá bom. O tema que foi sugerido é o Evangelho segundo Marcos, né? A cristologia desse evangelho. Por que esse evangelho é tão importante? Porque a maioria dos estudiosos hoje concorda que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, é a partir dele que os outros evangelhos pegaram as informações e escreveram também relatos acerca do Senhor Jesus. Então, Marcos é muito importante. Eu não vou falar aqui daquela fonte que seria, junto de Marcos, a fonte para os outros evangelhos. Não vai ser um estudo assim acerca da estrutura do evangelho em si, mas é só uma introdução. No final do estudo, como de costume, né, eu vou estar encaminhando lá no grupo para vocês um resumo da aula de hoje. Então, vamos lá. Se alguém tiver Bíblia aí, pode deixar já aberta em Marcos, né, no capítulo 1, que a gente vai verificar um pouco aí de como que esse evangelho é importante. Se vocês notarem, Marcos, ele começa esse evangelho com uma definição já, né? No primeiro versículo, capítulo 1, primeiro versículo, ele diz que é a apresentação da boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele já começa a dizer quem é Jesus nesse evangelho. Jesus é o Filho de Deus. E essa informação era muito importante. Por quê? Por que os evangelhos são escritos, né? Por que teve esses relatos acerca do Senhor Jesus? Os evangelhos, eles não são um relato biográfico acerca de Jesus. Isso é fácil de notar porque nós não sabemos como Jesus era fisicamente, né? A gente não tem muitas informações acerca das particularidades de Jesus. A própria infância do Senhor Jesus ela é bastante limitada. Em Marcos, a gente nem vê nada acerca da infância dele. Há uma referência só acerca da família dele, né, com mais detalhes, que é lá em Marcos capítulo 6. Nós não temos nos evangelhos aquela fase da adolescência de Jesus, né, dos 12 aos 30 anos. Então, por quê? Porque os evangelhos eles são um relato teológico. Cada evangelho é escrito por uma comunidade para responder às dúvidas que aquela comunidade tinha acerca de Jesus. Outra coisa, os evangelhos eles não são os primeiros relatos do Novo Testamento. Quem vai escrever primeiro o Novo Testamento é Paulo, né? Aí depois que os evangelhos aparecem. Paulo já tinha escrito algumas cartas e aí vai surgir o evangelho segundo Marcos. Então, essa questão no cristianismo, né, não considerando o Antigo Testamento, mas acerca do Novo Testamento ou o Segundo Testamento, quem vai fazer essa questão, iniciar a escrita para responder às dúvidas das comunidades é Paulo. Só que a pergunta é a seguinte, por que Paulo, então, não escreve acerca da vida de Jesus? Por que Paulo não relata muito acerca do Jesus histórico, né, como nós chamamos? É por um motivo claro, Paulo não andou com Cristo.
Paulo não teve uma caminhada com Jesus. Ele vai encontrar Jesus, né? Lá depois da ressurreição, lá em Atos capítulo 9. Então, Paulo mesmo vai dizer que ele não conheceu Cristo segundo a carne, ou seja, ele não teve contato com Jesus, uma intimidade com Jesus histórico, com Jesus que andou entre eles. Pode até ser que alguma vez ele encontrou com Jesus, né? Isso é uma questão de dúvida acerca dos teólogos. Se ele chegou a ver alguma pregação de Cristo, a gente não sabe, mas ele não andou, ele não acompanhou, então ele não teria o que falar acerca da pessoa de Jesus nesse sentido, de como que Jesus pregava, como que Jesus vivia, quais eram os principais sermões de Jesus. Paulo ele vai citar algumas coisas que ele aprendeu, né? Ou por revelação, ou pela tradição mesmo. Ele vai citar algumas palavras que a gente vê que nem estão nos evangelhos. Um exemplo disso é Atos 20:35, quando ele fala que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, citando as palavras de Jesus. Essas palavras nós não encontramos nesses 4 evangelhos canônicos, né? Então, ou era algum dito que circulava entre eles, ou já era algum escrito, né, que havia lá entre os principais ditos de Jesus, mas que não chegou para nós e que Paulo se utilizou disso. Então, o Paulo não fala muito, né? Ele não tem interesse em trazer a vida histórica de Jesus. Ele aborda muito a questão do mistério da fé, que é Cristo e a igreja. Aí, o que acontecia? As comunidades tinham algumas dúvidas acerca da vida de Jesus. E aí, esses autores vão começar a escrever. O que dá o maior detalhamento é Lucas, né? No início do seu evangelho, ele fala que ele pesquisou várias fontes e ele traz uma informação bem interessante. Ele fala que muitas pessoas já tinham feito isso. Muitos se empreenderam a falar acerca de Jesus. Mas olha que interessante, esses relatos eles não chegam para nós. Então, muitas pessoas naquela época se aventuraram a escrever. E aí Lucas vai fazer um maior detalhamento. Então, ele vai pegar também informações de Marcos. Então, o que Marcos apresenta? Qual que é a característica desse evangelho? Por que o nosso tema é o seguinte, filho de Deus e filho do homem? Porque ele escreve para provar exatamente que Jesus é o filho de Deus e que Jesus é o filho do homem. Esse filho do homem aí não é o filho de um ser humano. Esse filho do homem é uma expressão que vem lá do texto do profeta Daniel, né? Que era aquele ser que executava o julgamento na corte celestial. Então, esse evangelho, o que ele vai mostrar? Como que Jesus viveu, qual foi a intencionalidade de Jesus, né? E que Jesus ele tinha um plano muito específico, que era trazer o projeto do Pai. E quais eram as evidências desse projeto do Pai. Fazendo isso, ele vai mostrar de maneira muito rápida o que Jesus fazia. Se vocês perceberem nesse Evangelho de Marcos, sempre vai aparecer a expressão logo em seguida, imediatamente, em seguida. Por quê? Porque ele faz uma caminhada, é um Jesus que ele vai rápido, né? Lucas, por exemplo, já faz diferente na sua escrita. Lucas, o que identifica em Jesus? Que é um Jesus missionário, que ele vai até Jerusalém. Então, o foco do evangelho de Lucas, por exemplo, é apresentar Jesus caminhando até Jerusalém, onde ele vai ter o ápice, né, que é a sua morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo. Então, para Lucas, é interessante mostrar que Jesus ele vai para Jerusalém. Para Marcos, não. O local preferido de Marcos falar acerca da Galileia. Então, é um Jesus que ele sai da Galileia e ele vai andando, vai nos povoados, ele vai conquistando as pessoas até chegar também em Jerusalém, né, que é o local onde ele vai morrer. Mas depois da sua ressurreição, o que o Senhor Jesus fala para os discípulos? Né? Ele envia o recado lá aos discípulos, dizendo que os discípulos deveriam encontrá-lo na Galileia. Então, você vê, ele faz um percurso, ele vai da Galileia até a sua morte e depois ele retorna para a Galileia para que os discípulos façam a mesma jornada. Então, a intencionalidade de Marcos é isso, é mostrar que Jesus fez esse itinerário e que os discípulos também deveriam fazer. E nesse meio caminho, né, e nessa jornada que Jesus faz, Marcos ele apresenta os principais fatos que Jesus realizou. Se você procurar comparar também, por exemplo, Marcos com Mateus, você vai ver uma grande diferença. Mateus ele dá detalhe dos sermões que Jesus pregava. A gente tem lá, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5 ao 7, né? Então, é uma estrutura feita de uma maneira muito bonita. São 5 grandes sermões que tem em Mateus, e no meio desses sermões, Jesus opera os milagres, os sinais, né? Então, o que está mostrando ali?
que aquele é o evangelho catequético. O que é isso? É o evangelho de ensino. É o evangelho que a igreja primitiva usava para ensinar. Tem muitas informações acerca de Jesus, tem a questão também da infância de Jesus, e sendo Jesus aquele Messias que cumpria o que estava no Antigo Testamento, né? Já em Marcos, não. Em Marcos é muito feito, é como se fosse o evangelho milagroso. Você vê Jesus operando muitos milagres e principalmente a expulsão de demônios. Eu acho que eu já comentei uma vez aqui com vocês acerca dos principais episódios de Marcos, onde Jesus ele entra nas sinagogas, né? Ele começa a ensinar ali, embora o evangelho de Marcos não fale o conteúdo do ensino, só fala que ele ensinava, e no meio desses ensinos ele sempre libertava as pessoas do espírito maligno. Por quê? Para Marcos, o que faz com que o reino de Deus chegue é que Jesus vem purificar tanto as estruturas como as pessoas. E em Marcos capítulo 1, se você observar aí a partir do versículo 21, tem um episódio muito interessante de uma sinagoga. Jesus ele chega na sinagoga e a pessoa ali que tem um espírito impuro, ela faz uma pergunta bem interessante, né? O que temos nós contigo, né? O que vieste fazer aqui? Dependendo de algumas versões, né? Vieste nos atormentar? Vieste contra nós? Você vê que a pergunta ela fica no plural. Aí depois essa mesma pessoa faz uma pergunta no singular, faz uma resposta no singular. Ela fala assim: bem sei que tu és o Filho de Deus. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Aí você pergunta por que ele faz uma pergunta no plural e depois ele já dá uma própria resposta no singular. É o que ele quer mostrar ali no Evangelho, que, embora os espíritos malignos saibam quem é Jesus, e aí ele fala no singular, porque é o espírito impuro que fala na boca daquele homem, a mentalidade da sinagoga estava corrompida pelos próprios espíritos malignos. Então, quando Jesus ele entrava nesses locais, ele não ameaçava somente os espíritos malignos, impuros que estavam ali. Ele ameaçava toda aquela estrutura que já estava corrompida. Então, para Marcos, isso é muito importante. Tanto é que na ressurreição, o que Jesus vai falar para os seus discípulos? Que eles devem ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e que os sinais deveriam seguir esses discípulos. E o primeiro sinal que Jesus fala que eles têm que fazer é expulsar os demônios, né? Então, expulsar os demônios não é somente um exorcismo. Expulsar os demônios é trabalhar essa mentalidade que vai contra o reino de Deus. É uma mentalidade desse mundo, né? E nós sabemos que no Novo Testamento o principal opositor a Deus não é o Satanás, não é o espírito maligno. É Mamon, é a mentalidade da riqueza, do dinheiro, né? Então Marcos ele apresenta isso de uma maneira muito legal. Ele sempre mostra Jesus libertando os oprimidos, né? Lucas já vai direcionar essa libertação também através do Espírito Santo, onde fala que Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho aos pobres, né? Para dar liberdade aos cativos, né? Dar vista aos cegos, curar os coxos, os aleijados, os paralíticos, os leprosos, trabalhar todas essas classes de pessoas que elas são oprimidas, que elas são tidas pela religião como impuros. Mas em Marcos, como eu falei para vocês, não tem esse ensino direto. Então, em Marcos é você acompanhar Jesus, onde ele opera muitos sinais, né? Até chegar em Jerusalém, onde ele vai morrer e depois ele vai ressuscitar. Outra coisa que tem interessante em Marcos é que é o seguinte: Marcos ele faz uma estrutura do evangelho que ele não aceita que as pessoas falem quem é Jesus, né? Como eu falei para vocês, ele coloca lá no início do evangelho que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando essas pessoas, durante o evangelho, elas querem falar sobre Jesus, o próprio Senhor Jesus ele sempre manda essas pessoas se silenciarem, né? Ele fala que essas pessoas elas não podem falar. E aí, a partir daí, dessa observância, apelidou-se essas passagens de passagens do silêncio messiânico, né? Ou seja, quando Jesus manda as pessoas não falarem que ele é o Messias. Por quê? Porque isso tem um sentido muito bonito e muito bom para a fé cristã. A única pessoa que vai falar quem é Jesus e ela não vai calar, ela não vai ter uma ordem para calar no evangelho, quem é? É aquele soldado romano que vai ver Jesus crucificado e ele vai ver aqueles sinais, aqueles fenômenos, e o texto vai falar assim que ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ali não tem mais silêncio. Por quê?
Porque você só pode reconhecer Jesus como Filho de Deus através da cruz. É só na cruz que a gente tem a sabedoria de Deus revelada. Então não adianta a gente falar de um Jesus que opera milagres, de um Jesus que faz maravilhas, de um Jesus que alimenta a multidão, de um Jesus que ensina com tanta autoridade como ninguém naquela época tinha. Por quê? Porque falar de Jesus para a comunidade é falar de Jesus crucificado. Paulo também entendeu isso, né? Ele chega na cidade de Corinto, ele fala que ele não quer saber nada entre eles a não ser Jesus e esse crucificado. Então essa é a mensagem que a igreja deve carregar, o Jesus crucificado, é se identificar com Jesus. E esse evangelho também, ele mostra isso de uma maneira muito interessante, né? Mateus também vai pegar essa informação de Marcos e vai trabalhar isso. É quando o Senhor revela para Pedro quem Jesus era, né? Pedro ali tem a revelação do Pai acerca de Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer que o Pedro ele é bem-aventurado porque não foi nem a carne nem o sangue que revelaram isso para ele, mas o Pai que estava no céu. Quando chega a isso, Pedro ele recebe também uma outra revelação. Aí Mateus dá o detalhamento maior, né? Quando Jesus fala que Pedro é uma pedra, e sobre esta pedra edificaria a igreja, né? Que é a revelação que o Pai deu a Pedro. A igreja ia ser edificada sobre essa revelação, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nesse instante, Jesus fala que eles não deveriam anunciar isso. Então veja, Pedro sabia quem era Jesus, né? Qual que era a sua identidade e qual que era a sua missão. Ele era o Filho de Deus e ele era o escolhido, o Messias. Só que o que acontece? No mesmo instante, Pedro vai chamar o Senhor Jesus à parte, vai começar a repreendê-lo, né? E vai dizer que ele não deveria passar por sofrimentos. Por quê? Porque Jesus não se contentou apenas com aquela revelação do Pai. Jesus agora sabe que os discípulos conhecem a origem dele, sabem quem ele é. Aí Jesus precisou ajustar isso aí. Por quê? Porque na visão deles, o Messias seria alguém que iria triunfar sobre o Império Romano, seria alguém que ia estabelecer um reino terreno. Então eles tinham essa mentalidade ainda corrompida. Aí Jesus começa a dizer que ele deveria ir para Jerusalém, padecer na mão dos anciãos e sofrer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro não aceita essa palavra. Pedro começa a repreender Jesus. Aí o Senhor Jesus usa uma palavra muito dura para Pedro, né? Ele fala assim: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, adversário. Porque ele não conhece as coisas que são de Deus, somente as coisas que são dos homens. Então, isso no Evangelho é fundamental, no Evangelho de Marcos. Esse é o evento central para ele. O que é o evento central? Só pode falar de Jesus, só pode abrir a boca para falar de Jesus quando sabe-se acerca da missão da cruz, né? Quando fala acerca do Messias sofredor. Quando há uma visão de um Messias triunfalista, isso não está de acordo com o Evangelho. E a gente percebe que essa era uma preocupação das comunidades. Eles precisam escrever os evangelhos, né? Como eu falei para você, cada evangelho ele é escrito para uma comunidade para tirar essas dúvidas, porque muita gente naquele período estava fazendo o quê? Estava desistindo, estava recuando. A carta aos Hebreus é um belo exemplo disso. Eles já estavam cansados, eles achavam que a volta de Jesus era uma volta iminente, que a qualquer momento Jesus voltaria. Então o tempo está passando, Jesus, entre aspas, não volta, né, como eles aguardavam. Muita gente está sofrendo, perdendo os bens, perdendo a família, sendo morto, né? Irmãos morrendo por causa do testemunho de Jesus. E aí eles estão num ambiente de transição, né, do antigo para o novo, e muita pressão da religião e da política. E aí o que eles veem? Eles veem que eles são uma comunidade fraca, pequena, sem força, e que talvez fosse o ideal recuar, porque tinha todo esse ambiente da sinagoga, né, onde as famílias se encontravam, e esse ambiente era hostil ao evangelho, principalmente depois do ano 70. Esse ambiente vai ficando hostil. O evangelho de João trata disso, né? Pessoas estão morrendo, estão sendo perseguidas, colocadas para fora da sinagoga por causa da fé em Cristo. Então, por que esses evangelhos são necessários? Para reforçar quem é Jesus, para falar acerca dos ensinos de Cristo. Qual foi a mensagem que Jesus passou? Porque eles agora estão vivendo isso. A gente olha hoje, 2000 anos depois, a gente fala assim, não tem como
negar Jesus, não tem como falar que Jesus não era o Messias, isso aí ficou muito claro, tal. Mas você imagina num ambiente onde a religião está oprimindo a igreja, onde o império oprime, onde eles não têm força nenhuma, eles só têm a confiança em Deus. Só que eles estão olhando para um ambiente onde muita pessoa morre. Essa é uma dúvida que tem lá no Apocalipse, né? Onde fala que eles clamam a Deus, dizendo se Deus não vai fazer justiça, né? Então muita gente está recuando. Só que olha que interessante. Qual que é o argumento que esses evangelhos vão usar para eles? O argumento que é usado é o seguinte: por que que vocês estão reclamando? Por que que vocês estão desanimados? O próprio Senhor Jesus morreu. O caminho da cruz é necessário. Nós temos que carregar nossa cruz. E se o discípulo não renuncia a tudo quanto ele tem, ele não é digno de Jesus. Então, se o próprio mestre morreu, se ele foi para Jerusalém e padeceu lá, por que que os discípulos também não vão morrer? Que mensagem triunfalista é essa? Porque qual que é a memória que eles estão tendo? A maioria, os mais velhos estão morrendo, os que andaram com Jesus estão morrendo, o relato está ficando na mão dos mais jovens. Esses mais jovens, eles geralmente são discípulos de segunda mão, ou seja, eles recebem de quem andou com Jesus, e a imagem que eles têm é uma imagem que começou com um triunfalismo, né? Você vê a igreja em Atos, muita gente se convertendo, mas que depois a apostasia chega. Esse é um dos temas que Paulo também trata nas suas epístolas, né? O desvio da fé, a apostasia. Então, eles estão assim numa encruzilhada. Então, eles precisam ter essa fé reanimada, né? Será que Jesus é de fato o Messias? Será que ele é de fato o Filho de Deus? Será que aquele começo do movimento de Jesus, o que acontece? Será que aquilo ali era uma ufania? Será que Jesus já voltou? Tinha uma pergunta dessa, né? Paulo tem que escrever sobre isso, quando ele fala aos Tessalonicenses. Jesus já voltou, Paulo? Por que a gente ainda está nesse sistema? Por que isso aqui está prevalecendo? É que a visão deles estava diante da circunstância. Então, a gente também tem que entender isso, né? A gente não pode ser tão radical e achar que eles eram pessoas fracas na fé, porque o ambiente era muito difícil. Então, aí tem que recordar sempre as palavras de Jesus. Então, essa comunidade, ela vai receber esse evangelho e é uma coisa muito rápida que Marcos tem que fazer, né? Ele é um homem que ele dá muito destaque para a pessoa de Pedro, e alguns vão dizer até que o Marcos era um filho na fé do apóstolo Pedro. Você pode ver que as histórias aí, com relação a Pedro, são muito mais detalhadas nesse evangelho do que nos outros. Um exemplo claro disso é a negação de Pedro, né? Você vai ver que ele dá muitos detalhes acerca de como Pedro negou o Senhor Jesus. Fala acerca dos barcos de Pedro, da vida de Pedro. Então, é bem possível que Marcos ele tenha recolhido essas informações de Pedro e escrito para essas comunidades. Então, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é isso. Cada evangelho, ele vai tratar da pessoa de Jesus segundo as dúvidas, segundo a catequese, né, o ensino que aquelas comunidades precisam ter. Então, você nunca pode ler, tentar pegar os 4 evangelhos, colocar tudo junto e tentar criar uma história só. Isso não vai dar certo. Você vai encontrar grandes problemas se você fizer isso. Por exemplo, na questão da tentação de Jesus, se você comparar Mateus 4 com Lucas 4, a ordem das tentações não bate. Aí, se você lê o evangelho com a mentalidade modernista de hoje, você vai falar assim, o evangelho está errado? Os escritores se confundiram? Não, não é isso. É porque lá para eles, o evangelho não tinha esse sentido científico que tem para nós hoje. A gente investigar vírgula a vírgula, detalhe a detalhe. Eles não tinham essa preocupação. Então, eles escrevem das memórias, é uma resposta teológica, não tem essa preocupação biográfica para falar acerca de Jesus, né? Você vê que tem evangelho que Jesus ele fala uma palavra num sermão, aí no mesmo sermão, em outro evangelho, aparecem outras palavras. Aí as pessoas põem os dois juntos e falam assim, qual que é o certo? Então, essa pergunta não deve ser feita, porque os critérios que eles utilizavam lá na época não eram os mesmos que nós usamos hoje. Então, quando você faz isso, você começa a entender e você já não cria conflito na leitura dos evangelhos. Está chegando aí o Natal. Se você tentar pegar a história da infância de Jesus em Mateus e unir com a história da infância em Lucas, você não vai ter uma história. Você não vai conseguir encaixar. Aí você fala, meu Deus, então qual que é a certa, né?
Não tem a certa. É a memória lá da comunidade. Então, eles pegavam os fatos que eram interessantes para eles fazerem uma aplicação teológica. A gente falou aqui na quinta-feira passada acerca de Maria. Então, você vai ver como que ela é tratada no Evangelho segundo Mateus, e na infância, né, que eu digo, de Jesus. E no Evangelho segundo Lucas. São histórias distintas, diferentes, onde há uma ênfase maior em Lucas do que em Mateus. A gente tem que entender o porquê disso, né? Então, a leitura dos evangelhos é isso, é você pegar um evangelho, colocar ele dentro daquele contexto, e aí você entender que aquele evangelista está trazendo para a comunidade. Qual que é a ênfase, quais as palavras que ele mais utiliza, a ordem dos fatos. Você pegar, por exemplo, o evangelho de João. O evangelho de João, ele coloca a purificação do templo lá em João 2, já no início, quando Jesus entra e purifica lá o templo, né? Já os outros evangelistas vão colocar esse assunto no final, porque é interessante para eles mostrarem que o que dá uma origem a um conflito em Jerusalém é isso. Mas para João não, porque João já tem que falar no início do seu evangelho que todo o sistema ali religioso já está corrompido, que Jesus já não conta mais com o templo, com locais santos, com os sacrifícios, porque é a necessidade de João falar isso. Então, eles têm essa liberdade de pegar os fatos e trabalharem os fatos. Então, quando você lê um evangelho, tenha isso em mente. Ele foi trabalhado pela comunidade. Isso não deixa o evangelho de ser inspirado. Pelo contrário, é uma obra muito mais valiosa quando a gente pensa por esse lado, né? E aí, em cada comunidade, você vai ter uma figura de Jesus. E a figura aqui que Marcos quer colocar é essa. Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder no céu e na terra, que ele domina sobre tudo, e que também ele é o Filho do Homem, ele é aquele que tem autoridade para julgar. O julgamento não está na religião, não está na política, mas o julgamento está em Jesus. E o julgamento de Jesus, o que ele coloca sempre é a misericórdia, né? Sempre para Deus o que vale mais é a misericórdia do que os sacrifícios. Tá bom? Passar aí para o Isaías. Amém, irmão. Eu também. Glória a Deus. É muito interessante porque, aos pouquinhos, quando você vai ouvindo, né? E eu que sou assíduo nas tuas falas, você vai aprendendo alguma coisa. O Evangelho de Marcos, eu posso dizer que ele foi direcionado em especial para os gregos? Tem essa questão, se foi para os gregos ou para os romanos, né? Naquela questão ali do versículo 1, Filho de Deus, né? Isso. Que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo ungido para os judeus, né? Cristo, Isso. o Messias prometido para os judeus. Filho de Deus. Esse termo Filho de Deus não seria para os judeus a questão dessa questão de paternidade, etc., na cultura grega? Então, Isaías, essa questão, antigamente se falava assim, cada evangelho foi escrito para um povo especial, né? E aí alguns falavam até que o evangelho de Marcos era escrito para os romanos, porque tem muita coisa romana nele, a ênfase em Roma, e essa primeira expressão, como você falou, seria quase que já seria uma definição contra o Império Romano, porque a Boa Nova, o que era a Boa Nova? Era uma mensagem que o imperador trazia. Quando o arauto do imperador anunciava que ele havia conquistado uma cidade. Então, ele vinha e anunciava lá no Império, né? A comitiva, Isso, a comitiva. E filho de Deus, qual que era o confronto? Porque se acreditava que o imperador era filho dos deuses. Né? Então, Jesus, que é o verdadeiro portador da Boa Nova, ele é o verdadeiro filho de Deus. E a questão dos gregos, por que surge? Porque há um interesse dos gregos conhecerem o evangelho. Em João vai abordar muito isso, que eles vão até os discípulos para saber acerca de Jesus. E a própria língua, né, que é escrita, os evangelhos são escritos. Mas essa teoria ela já não é mais aceita, Isaías. O que é aceito hoje, né, é que cada comunidade ali da época tinha as suas dúvidas e não é para um povo especial. Podia ser que numa comunidade ela fosse formada talvez por judeus e uma classe de romanos. Na outra comunidade era judeus e gregos, né? Então era uma mescla. Não dá para a globalização já estava existindo, podemos dizer já assim. Porque o Império governava o mundo, né? O Império Romano ele governava o mundo. Amém, amém. Olha, eu tenho aqui
não tenho umas 18 perguntas aqui, agora umas 7 eu tenho. Mas eu já dei o pontapé inicial e eu gostaria de chamar os irmãos aí a perguntar. Irmão Nielso está ali com o rosto ali, que está querendo perguntar. Irmão Djair, irmão Jorge Luiz, alguém, vocês podem ficar à vontade aí, que eu tenho uma pergunta aqui engatilhada aí. O Zé Irmão colocou Hilton. uma observação ali no bate-papo, né, no chat. Pois não, vamos lá. Né, ele fala lá, Pedro e os apóstolos só focam na paixão e ainda não percebem e entendem a ressurreição, né? Tem também a crise da Galileia no Evangelho de João, é verdade. São pontos bem interessantes aí que o Zé colocou. Uhum. Vamos lá, gente. Alguém que tem mais alguma pergunta? Irmã Luana, irmã Jacira, o irmão Estevão. Queridos, a paz. A paz. A minha pergunta vai em relação à escrita de Marcos, tanto o Evangelho também, o de Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vê muito elemento romano, até, por exemplo, ali a criação de porcos, né? E até mesmo o diabo, assim, o demônio falando em legião, né? A cultura romana teve muita influência na escrita dos evangelhos? Teve sim, porque é como eu falei, esses ditos dos evangelhos, né, essas falas que são colocadas na boca de Jesus, não tem como a gente pegar e juntar as mesmas histórias que aí os ditos vão ficar diferenciados, né? Essa questão que você falou da legião, né? Marcos capítulo 5, lá em Gadara. Por que dá essa ênfase especial? Por que Marcos relata se Marcos está escrevendo de uma maneira rápida, né? Por que nessa história ele dá muitos detalhes? Porque é interessante para ele abordar isso. Já que ele está falando de um sistema que é todo corrompido, né? Como é que ele vai identificar lá o que tem dentro daquele homem? Ele vai chamar de legião. Né? Aí você tem que perguntar assim para o texto, por que ele fala que é legião? Aí o texto fala assim, porque somos muitos. Mas por que esse termo legião? Por que não podia usar outro termo? É porque legião simbolizava o quê? Era o nome lá da infantaria romana. Então, o que o texto está dizendo para a gente? Que a opressão que acontece lá, ela é uma opressão espiritual, mas que essa opressão espiritual ela acontece na terra. Quem que está oprimindo através aí? É o império, né? Então, quando Paulo fala de principados, potestades, né? Ele fala dos cromocátares, né? O que é isso? São os dominadores desse mundo. Então, quando a Bíblia não faz essa distinção, a gente que é meio dualista, né? A gente faz uma distinção assim, espírito, matéria, né? Céu e terra. Os evangelhos tratam de uma influência direta, principalmente esses textos que a gente já trabalhou aqui dessa apocalíptica judaica. Eles falam o seguinte: essas questões espirituais, elas têm impacto aqui na terra. A própria igreja, Paulo vai dizer que ela está sentada em regiões celestiais, mas ela anda aqui na terra. Assim também com essas opressões. Então, quando lá ele fala, qual o teu nome? Jesus pergunta, qual o teu nome? Ele fala assim, legião, porque somos muitos. A inferência que se tem é que é uma opressão também causada pela política, pela dominação estrangeira. O ambiente ali era um ambiente de fronteira, né? Eles criavam porcos, é uma coisa que era proibida pela lei judaica. Então, você vê ali, há todo um contexto de contrariedade à lei de Deus. Aí Jesus vai lá, liberta aquele homem, e Jesus não quer que ele ande junto, né? É interessante, esse homem ele quer andar com Jesus, Jesus não quer que ele ande com ele. Ele fala assim, você vai lá e anuncia. Aí você vê qual o ambiente que ele vai anunciar, em Decápolis. São aquelas cidades ali, 10, né? 10 cidades, né? Aquelas 10 cidades. Então, o ambiente cultural, ele influencia muito. E quando você lê nessa perspectiva, o contexto, ele abre ainda mais, né? Por exemplo, a questão dos leprosos. Quando Jesus manda que o leproso ele vai lá para o sacerdote, aí você fala, mas o que tem a ver lá? É porque agora ele vai ser reinserido na sociedade, né? Quando ele vai para o sacerdote mostrar que ele está limpo, o que é essa purificação? Ele agora está apto a viver junto com as pessoas. Quando Jesus ele cura uma pessoa lá, no próprio Evangelho de Marcos, ele está na casa dele pregando, e ele fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Hoje, para nós, é uma coisa simples. Você fala assim, Jesus, ele perdoa pecado, ele mandou até a gente perdoar.
Mas naquela época, quando Jesus fala isso, o que ele está fazendo? Ele está tirando todo o poder da religião. Porque a pessoa, para ser perdoada, o que ela tinha que fazer? Tinha que ir lá no templo, oferecer sacrifício, né? Aí agora, o perdão não está mais no templo, o perdão está numa casa, está onde Jesus está. Aí o pessoal fala, mas quem é esse aí que perdoa pecado, né? Então, você vê que é uma desconstrução de tudo aquilo que está sendo feito naquele ambiente. O próprio João Batista, ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está funcionando como um sumo sacerdote naquela época. Então, uma desconstrução muito grande, que para nós hoje, você fala assim, mas hoje eu entendo que o reino de Deus está dentro de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Algumas pessoas já têm até dificuldade com isso hoje, né? Mas hoje não é tão simples entender isso hoje, não. Você já entende? Aí você imagina naquela época, do pessoal que idolatrava aqueles ambientes, né, de culto e tal. Era outra realidade. Então, o aspecto cultural é muito importante. Os evangelhos, eles tratam disso aí de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque as pessoas da época já entendiam. Então, para a gente é mais difícil, por quê? A gente tem que retornar lá no contexto onde foi escrito, entender a mentalidade lá e trazer para cá. Vou dar só mais um exemplo para encerrar. Na primeira carta de João, João fala assim, há pecado que é para a morte. Para esse eu digo, não ore. Aí você pergunta assim, que pecado é para a morte? A gente não sabe. Quem é que sabia? Quem estava recebendo a carta. Lá, eles sabem o contexto. Então, essas passagens que a gente não sabe, eles sabiam. Outro exemplo, quer ver? Uma passagem muito discutida hoje, que é aquela questão do homem da iniquidade que Paulo fala, né? Lá em Tessalonicenses. Hoje, pelos estudos, a maioria crê que é Nero, que fosse Nero, né? Mas ele fala assim, existe um que detém, e vocês sabem. Quem é vocês sabem? É a gente? Não, é eles lá. Eles sabiam o que era isso, o que detinha esse homem da iniquidade, o que era isso. Agora, para a gente fica difícil saber. Por quê? Não está no nosso ambiente. Então, o evangelho ele é escrito dentro daquela cultura. Então, ele já tem o conhecimento, é uma coisa do dia a dia. É como se a gente fosse escrever algo nos nossos dias. As próximas gerações elas vão ter que estudar como que era o nosso contexto, quais eram as palavras que a gente usava para entender. Então, é isso que a gente tem que fazer com a Bíblia. A gente não pode ter uma leitura anacrônica, né, que a gente fala, que é pegar um texto, lê-lo e já sair interpretando. Não. A gente tem que fazer uma leitura sincrônica, tem que sincronizar isso aí. Tem que entender lá o tempo da época, a estrutura, os ditos e trazer para cá e atualizar para nós. Amém. Amém. Geograficamente, etc. Muito Isso. bom, Hilton. Muito bom a participação do irmão aí. Alguém tem mais uma pergunta? Alguém colocou. Sim. Sobre essa comunidade que poderia estar passando por um silêncio messiânico. Hoje, na nossa comunidade, esse silêncio messiânico continua existindo? E ele é válido para os nossos dias? E como parar com esse silêncio na nossa comunidade atual? Que já sabemos da identidade, já sabemos da missão, mas estamos vivendo uma realidade de Hebreus ou de Atos na nossa comunidade hoje? A igreja em si. Essa questão do retorno, né, é sempre interessante. Quando a gente olha a nossa situação hoje e a gente fala assim, qual o caminho que nós devemos seguir? Retornar ao princípio ou avançar? Retornar ao princípio é impossível, porque já houve um avanço, né? Se você olhar como Igreja Corpo de Cristo, houve um avanço. Agora a gente pode aprender com eles lá, com certeza. O que você fala de silêncio messiânico aí é o seguinte, que eu entendo. Se você pegar um texto de Atos 5:42, por exemplo, que vai dizer que eles ensinavam Cristo, né, de casa em casa e no templo. Hoje é a pergunta que você vê os grandes teólogos fazendo. Vou citar aqui um que o Zé gosta muito, que é o Pagola. O que ele pergunta hoje? Ele fala assim, qual que é o projeto de Jesus? O que Jesus veio fazer? E aí a gente buscar a atualização. Como que o projeto de Jesus deve ser feito hoje? E é lógico, o projeto de Jesus está revelado no Evangelho. Então você tem que colocar o que Jesus fez,
o que ele deixou para que a igreja fizesse e como que isso foi sendo adulterado ao longo do tempo. Então, Márcio, é um retorno, mas é um retorno que avança. Não é um retorno que você vai desprezar 2000 anos e falar assim, está tudo errado, vamos voltar lá, que tem movimentos que fazem isso. Ele fala assim, ó, o que aconteceu aí, a gente esquece tudo, a gente vai tentar viver uma vida igual ao Novo Testamento lá. É impossível fazer isso, porque os tempos são outros. A mensagem do Cristo é eterna. Agora, o tempo é outro. A forma de olhar as coisas, a forma de viver é outra. Agora, a essência do cristianismo, ela tem que ser buscada, né? E aí você vê, Paulo já tinha problema com essa questão de pregar um outro Jesus na época dele. Ele falou assim, olha, eu temo como a serpente enganou a Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Jesus. Se vocês receberem outro Jesus, além do que temos pregado, vocês vão sofrer. Então, Paulo já tem um problema lá. Estão me ouvindo? Bom, Wilton. Paulo tinha um problema, é que tem alguém aqui que está tentando me chamar. Paulo tinha um problema naquela época já. Uhum. Aí você imagina hoje, como que é isso, né? Porque você chega e fala assim, ó, todo mundo hoje quer ser detentor de Jesus. Todo mundo hoje fala que tem Jesus, que segue Jesus. Agora, Uma nova revelação. Isso. Aí fica essa disputa. E Jesus não cabe em nenhuma estrutura, Jesus não cabe em nenhuma teologia, não cabe em nenhuma igreja. Jesus é além de tudo isso. Né? Amém. Eu corro também o risco, Will, de nós estamos vivendo tão um fla-flu em relação à esquerda e direita que eu parecer com Cristo, hoje eu posso ser enquadrado nesse fla-flu de esquerda, né? Pelos dias de hoje. Exato. E não só isso, né? Também a briga, quem é que detém Cristo? Qual a igreja que pode falar que é seguidora de Cristo? Não tem como você botar Cristo dentro disso. A gente fala muito na questão ocidental, né? Igreja católica, igreja protestante, mas pega, por exemplo, os cristianismos orientais. É uma riqueza muito grande, que não é considerado. Então, você limitar Jesus a isso, não tem como. Ele é o universo todo, né? Paulo fala que gira em torno dele. Então, como que você vai falar assim, esse grupo aqui é o certo, esse grupo que anuncia a Cristo? É muito complicado isso. Só que é um desafio dos nossos dias, como você colocou. Exatamente, Wilton. E nós temos a questão também da igreja milenar copta, né, que você conhece muito bem, né, que vive aquele cristianismo africano ali, ó, há muito tempo, muitos anos e tal, até hoje e tal. Agora vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Jair está com a cara para perguntar ali. Eu tô empolgado aqui querendo saber sobre essa questão de Marcos 1:21 aqui. Mas eu vou deixar o pessoal perguntar. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Estou gostando muito da participação do pessoal. Doriuma? Vamos lá? O Nelson acho que vai falar, Lisa, aí. Vai não, Nelson? Nelson acho que vai falar. Paz do Senhor. A paz, Nelson. Djaí, vai, Djaí. Maravilha. Amém. Não, é só para saber se esse Marcos Evangelista, se ele é aquele rapaz que Paulo outrora mandou que voltasse de uma viagem que não estava servindo, e lá na frente disse que ele era muito útil. Queria saber se se trata da mesma pessoa. Isso, sim. A tradição vai dizer que sim. Ele mesmo. É o mesmo rapaz? É o mesmo. Ele é sobrinho, né? Ele é filho na fé de Pedro, né? Sobrinho de Barnabé, não é isso? Eu pensei que o Jair ia perguntar se ele é aquele jovem que fica nu e sai correndo lá no Evangelho. Não tem um rapaz que fica nu e sai correndo? Falaram isso também, alguns falam que esse não tem como afirmar, né? Mas alguns vão... Já ouvi isso também. Isso. Mas essa aí com certeza é aquele que anda com Paulo, e Pedro vai dizer lá na carta dele que é um filho na fé, né? É um homem que talvez ele tenha ido até a Cristo por meio de Pedro. Era alguém muito amado por Pedro. Corre na história que, no caso, eu não sei se é Vero, né?
que a descida do Espírito Santo, inclusive, se deu na casa dele, que diz que era um cenáculo, que ali fazia-se orações. Tem alguma É, base para isso? é tradição, tradição. Não tem como a gente afirmar, Ah, mas tá. alguns falam. Que Isso. quando Pedro é solto, a casa que ele vai é a casa de João Marcos, né? É. Então, ele Isso. era um local próprio da igreja. Era alguma casa que tinha as reuniões da igreja, né? Porque há uma eu estou aproveitando aqui, porque há uma questão muito interessante aí, é a questão do templo que seria destruído, né? Sim. O templo de 68, 70 depois de Cristo, sinagoga e Isso. casa, não E é? casa. Há uma diferença. O templo era onde os judeus iam, não é isso? Só As tinha um. casas, isso, só tinha um. As Jerusalém. casas, isso, as casas seria onde o povo e os judeus convertidos faziam os cultos a Cristo, com a nova, iniciando-se a era cristã e morrendo a era judaica, não é isso? As casas, né? E as sinagogas, segundo eu já li, eu posso estar enganado, era onde os gregos... Me ensine isso aí, por favor, Hilton. A sinagoga, porque Jesus também entrava na sinagoga. E sinagoga não era um local fechado simplesmente. Sinagoga Não. podia ser um local aberto também. Isso é bom nós aprendermos também hoje aqui. O que aconteceu, Isaías? Você lembra que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Uhum. Então, lá na Babilônia não tinha templo. Eles perderam o templo. O templo foi destruído e depois ele foi reedificado quando eles retornaram. Então, lá no cativeiro babilônico, eles começaram a se reunir nessa formatação das sinagogas. E eles não deixaram mais isso. A sinagoga era quase que um centro de convivência, que era o local mais próximo da sua família. Você ia lá para estudar, era uma reunião, vamos chamar assim, comunitária. Era um centro de convivência. Lia a Torá. No dia de sábado era costume, Jesus entrou na sinagoga lá de Nazaré, né? Então, assim, as festas principais, essa questão dos sacrifícios, era no templo em Jerusalém. Lá tinha que fazer aquela peregrinação. Então, eles iam lá e cumpriam os votos. Até quando o Senhor Jesus nasceu, né? Isso, foi lá. O casal foi para... Cenáculo? Cenáculo já era um ambiente de casa, Isaías. Local de oração. Isso, das casas. Porque é o que você falou, nós temos que ler dentro do período. Isso. Hebreus vai ajudar muito isso, porque Hebreus vai mostrar que o velho está passando e o novo está chegando. Aí você fala assim, mas eles estavam no templo. É lógico, eles tinham lá as pessoas no templo, mas eles sabem que o templo vai cair, né? Então, por enquanto, eles estão usando essas estruturas, eles estão aprendendo ainda, eles têm que lembrar disso. Quando o evangelho vem, não é uma lavagem cerebral que mudou tudo e aí eles já sabem de todas as coisas. Lá em Atos 15, eles vão debater ainda a questão da circuncisão, né? O que os gentios devem fazer ou não. Então, eles estão aprendendo. O próprio Paulo vai vir com esclarecimentos depois. Então, assim, é uma fase de transição. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Essa questão dessa convivência que eles estão tendo lá até a destruição de Jerusalém. Amém. A partir dali, é uma outra realidade a partir dali. Lá na igreja, eu creio que nós aqui que estamos no grupo, que temos uma posição de liderança, é uma responsabilidade muito grande nossa, nós tirarmos do povo, como lá na igreja nós já conseguimos tirar, que ali é a casa de Deus, né? E que ali é a igreja do Senhor. Lá eles aprendem meio que ali é uma casa de oração, né? Ali não é a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é o local de reunião. É um local de reunião, ponto. Né? Bom. Que o pessoal santifica o púlpito, santifica não sei o que lá, que é local especial. Isso aí para você tirar da cabeça de cada crente de Jair. É um problema sério. Então vamos lá. Pode subir no púlpito, né, Zé? Tem mulher que não pode subir tem mulher que não pode subir no púlpito, pega o microfone e dá embaixo. Esses besterol que infelizmente o povo, muita liderança se nega a entender, né? E lá na igreja nós temos entendimento, que lá a igreja se reúne lá, não é isso? A igreja vai lá para aquele local, se reúne, onde a igreja está reunida, o Espírito Santo tem liberdade, toda aquela coisa. Então,
quando você... eu não vou fazer pergunta, não. Vou guardar essa aqui para mais alguém que queira perguntar aí. O irmão Nielson ali estava quase... Irmão Wilton. Oi. Porque essa comunidade tinha a sede de ouvir sobre, pela narrativa do autor, a questão de milagres sobrenaturais. Eles tinham ciência de mitos, de filhos de deuses? Essa é uma boa pergunta. Por que essa ênfase aos milagres extraordinários em Marcos, né? É porque esse ambiente deles, se você observar, essa comunidade ela vivia num ambiente de conflito. Então, para esses conflitos, eles tinham que ter uma necessidade de uma intervenção especial de Deus. A visão deles era essa. Por isso que, para eles, você vai ver que vai haver uma explicação ali clara do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A questão de, em todo local que chega, tem um espírito maligno. Você pode ver, onde Jesus chega nesse evangelho, tem confronto com o espírito maligno. Por quê? Porque essa comunidade ela vive num conflito. Ela é uma comunidade que ela sofre oposição violenta da religião. E aí o que eles entendem? Que a religião está toda corrompida. Só que, para eles, você imagina, hoje a religião, a gente não define assim a religião oficial, né? Alguns países até colocam. Mas você imagina, eles estão saindo daquele ambiente que eles viveram a vida toda. E aí eles estão seguindo Jesus. Jesus, para eles, não tinha valor algum. Era um falso Messias, era um falso profeta. Jesus, para eles, era um homem que era filho de um soldado romano. O Zé até comentou aqui na aula passada, né? Eles falavam que Jesus nasceu de uma relação ilícita. Então, era acusação direta. Então, o ambiente deles, Márcio, era um ambiente de guerra. Era um ambiente de opositor. Então, para eles é o seguinte, ó, a gente tem que avançar no poder do evangelho e aonde a gente chegar, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que chegar e provar para as pessoas que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus e que ele é vivo. Então, o que mostrava isso para eles? Qual que era uma evidência de que Jesus era o Messias? É que por onde ele passou, ele expeliu os demônios e ele operou curas, que era uma da mentalidade do Messias, né? O Messias que viria, ele curaria os cegos, ele daria vista, daria voz, ele faria que as pessoas andassem. Os profetas pregavam isso, né, no Antigo Testamento. Então, eles vão usar dessa linguagem para provar que Jesus é o Filho de Deus. Engraçado que esse poder sendo usado sobrenatural hoje aumenta, em vez de diminuir a religiosidade, parece que aumenta a religiosidade, né? É o mau uso desse poder hoje. Então, se lá, para combater a religiosidade, os poderes sobrenaturais eram dado ênfase por essa comunidade. Mas nos nossos dias de hoje, parece que esses poderes sobrenaturais sendo usados, eles aumentariam a religiosidade, que é uma coisa que nós estamos tentando lutar através, multiplicando a verdade. E isso também já acontecia lá. Você quer ver um exemplo? O Evangelho de Mateus. Mateus, que ele vai dizer, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, no Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, né? Profetizamos. Aí vai assim, apartai-vos de mim. Por que ele coloca isso lá? É na sequência do texto dos falsos profetas. Ele fala, cuidado, eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Mateus 24, o que fala lá? Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os eleitos. Então, lá nessa comunidade de Mateus, já tinha isso surgindo lá como sinal de autoridade religiosa. Aí eles têm que combater isso. Então, cada comunidade tinha o seu desafio, né? Amém. Amém, Wilton. Wilton, eu tenho uma pergunta para te fazer. Bem tranquila. Imagina. Porque aqui no nosso grupo aqui tem muitas pessoas que estão pela primeira vez. E nós sempre aqui, a ideia aqui é quebrar tabu. É fazer provocações santas para que a pessoa, quando sair daqui, ela fala, cara, o que é aquilo que o Wilton falou, cara? O que o Isaías falou? Pô, tá pegando. E a pessoa vai assistir. A ideia aqui é que o Espírito Santo, com o que nós falamos aqui, atice na pessoa, não incomode, porque o Espírito Santo não incomoda ninguém, quem incomoda é trem cheio e calo, né? A ideia aqui é suscitar na pessoa, né? Suscitar na pessoa
uma curiosidade dele buscar a verdade, né? Sim. Então vamos lá. Quando você fala que em Marcos 1:21 Sim, há uma questão de pluralidade e singularidade ali, muitos exato. demônios, né? Isso e tal. E você diz que a consciência da sinagoga, daquela reunião ali, a consciência era satânica, né? Uhum. A consciência. Sim. A pergunta: hoje, Satanás teria. Você poderia afirmar que hoje, sem citar local e tal, poderia haver locais onde, na liderança, Satanás tem proeminência e eles escondem Cristo e mostram outro norte, outro foco. Em vez de falar de Cristo, quer falar é o ano de Elias, o ano de Moisés, né? Eu sempre gosto de brincar que ninguém nunca vi o ano de Estevão, né? Sempre brinco, porque Estevão tomou pedrada, ninguém quer fazer ano de Estevão. Agora, o ano de Uhum. Elias, o ano de Moisés, e Cristo vai ficando escondidinho no canto. Não gosto, coloca Cristo como aquela pedra angular, como a Bíblia determina. Deu para se entender o que eu quero saber, o que eu quero dizer? Esse domínio, você acharia, sem citar, claro, locais, igreja e tal, você acha que o demônio teria uma proeminência em certas comunidades de fé hoje, Uhum. como nesse texto? Sim. Geralmente, quando se fala de manifestações demoníacas, a gente geralmente classifica isso como exorcismo, né? A gente lembra de exorcismo. Mas exorcismo é uma parte só. Se você observar, 1 de João, lá no capítulo 4, o que João vai dizer? Que nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus. Provai os espíritos. O que é provar os espíritos ali? É provar o ensino que está chegando através das pessoas, né? Ali, isso que é o provar, é o teu discernimento espiritual. Vou citar mais uma vez o texto de Paulo, eu sempre cito esse texto. Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, ele fala que assim, ele tem um temor, né? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Jesus. A palavra simplicidade aí é foco único, né? Então, como você diz, qual que é a mentalidade maligna? É tirar É o 2 foco de Coríntios Jesus. 11. 11, versos 3 e 4. Uhum. Então, o que acontece? O que é esse engano? O engano é tirar o foco de Cristo. Você pode participar de reuniões, de festividades, de encontros onde a ênfase não é Cristo. E olha só, quando se fala de espírito de engano, não pensa que é uma doutrina que foi elaborada, que vem lá com falso ensino, uma falsa revelação só. Não é isso. É afastar as pessoas de Cristo mesmo, é colocar o olhar delas em outras coisas. Por que João ele é tão categórico nisso? Então, não é só você falar assim, mas lá está falando de Moisés, como você citou. Moisés foi um servo de Deus, tal. Se você pegar o Evangelho de João, quando ele começa lá o Evangelho, no capítulo 1, verso 18, ele coloca todo mundo para fora. Ele fala assim, ninguém viu a Deus, só Jesus que revela o Pai. Então ele fala assim, não adianta você buscar experiência religiosa, você buscar identificação de quem é o Senhor, a não ser em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer falar acerca de Deus, você só pode falar em um lugar, que é em Cristo. Então, a pergunta nossa hoje não é mais assim, quem Deus é? A pergunta para o cristão é essa que os evangelhos respondem. Quem Cristo é? Porque eu, conhecendo Jesus, eu vou conhecer o Pai. Então, veja, não é você desprezar o Antigo Testamento, mas é você colocá-lo no devido lugar. Todas as experiências do Antigo Testamento, elas foram verdadeiras, mas elas são relativizadas em Jesus. Você não tem que procurar em Moisés como Deus é. Não é em Isaías, não é em Daniel, não é em Davi, é em Cristo. Ô, Ele é quem? Isaías, Pode falar. só te perguntar um negócio, meu filho, já que você tocou nessa situação aí, Uhum. como você enxerga isso? Você enxerga como uma coisa dolosa
o camarada está a serviço do Satanás mesmo, de caso pensado, ou você vê uma Ignorância. ignorância, Falta o de... camarada, uma inocência, um camarada que não buscou e está passando algo. Como é que você vê isso? Porque, deixa eu falar uma coisa, porque de fato você me falou e não falou nomes, e a gente não vai falar nome por ética, Claro, claro. mas eu conheço as igrejas que são, o dito popular, bitelas, grande, que trabalham nesse modelo. Igreja mesmo renomada, com culto 1.500 pessoas no culto normal. Dois cultos. 2 cultos. E é o ano de Elias, é o ano Essa pergunta é muito boa. Como é que fica esse negócio? Será que o camarada é um enviado, é o camarada que está ali para destoar mesmo, para levar a pessoa para uma cegueira, ou o camarada está de boa vontade e de repente não tem aquela instrução e está buscando esse subterfúgio para trazer pessoas? Como é que você vê essa situação aí? Fala comigo. Eu vou passar para o professor, eu teria a resposta que ele já sabe. Mas o Hilton ele vai dar uma resposta mais didática e Boa. bíblica. E bíblica. É o que eu quero aqui, é Bíblia. Vamos lá, professor Hilton, por gentileza. Dominei no peito, marquei e dei para ti. Então, Isaías, e o irmão, né? É difícil a gente falar das pessoas, né? Porque a gente pode estar cometendo um julgamento errôneo. Por isso que é necessário, primeiro, provar os espíritos, ter o discernimento espiritual, né? Porque pode ter casos que é um caso pensado, no engano mesmo, a pessoa sabe que é... Eu sei de casos que é isso. Eu já ouvi pessoa falar assim, não, eu sei que não deveria ser feito, mas eu vou fazer porque eu quero atrair pessoas. Eu não estou preocupado com ortodoxia, não estou preocupado com edificação espiritual. Eu quero pessoas. Quem age dessa forma sabe o que faz. Então, cada um vai dar conta a Deus. Tem pessoas que, eu não digo que elas fazem na inocência, mas elas fazem sem o conhecimento. A Bíblia fala que a falta de conhecimento de Deus é que leva o povo à destruição. Então, essas pessoas não deveriam fazer, né? É duro falar isso, mas é o que a Bíblia coloca. Cego guiando cego. Cego guiando cego. Cego guiando cego. Não busquem muito de vós serem mestres, porque vocês padecerão mais duro juízo, né? Então, a obra de Deus não é como eu acho que tem que ser feita, ela tem um direcionamento. Quem é que direciona? É Cristo, é a cabeça. Mas a igreja está cheia, Hilton. Hilton? Mas a igreja, ela está cheia, tem 3 cultos, 2.500 pessoas. E aí? Sim, aí que eu falo para você o seguinte, Isaías. Sempre quando entra nessa questão de números, você pode ver, você falou que tem que ir na Bíblia, né? Toda vez que na Bíblia você observa a preocupação com os números, com a preocupação numérica, não é coisa boa que está por trás. Quer um exemplo? Davi. Davi, quando foi fazer o censo lá em Israel, você viu que a Bíblia fala que Satanás encheu o coração de Davi. Então, essa questão que está falando assim, mas lá enche. Quem disse que esse é o padrão que nós temos que usar? Quem disse que esse é o padrão de Deus? É claro, Deus é que dá o crescimento, mas é Deus que dá o crescimento, não é o método. Quando Jesus andava lá, ele falava assim, agradou ao Pai, dá o rebanho para vocês, o reino a vocês, pequeno rebanho. Então, não era a maioria que estava com Cristo, né? Então, eu não tenho que fazer coisas da minha cabeça, eu não tenho que buscar métodos, eu não tenho que criar nada que não esteja no Evangelho. Porque isso é verdade. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo, ele é a cabeça, eu não mando na igreja. A grande dúvida... Jair, só um minutinho. Inclusive, essa questão do Jair, da pergunta, foi muito interessante. Sim. E como aqui o nosso público aqui é rotativo, né? O nosso público é rotativo, é bom relatar aqui uma igreja em São Paulo muito grande, de Jair, igreja muito grande. Essa aí tem grupo de louvor, tem CD e tal. Sabe o que a liderança da igreja fez, Jair? Ela botou um ringue dentro da igreja, um ringue, chamou 2 lutadores de... Bota até o óculos. Chamou 2 lutadores de MMA e o pau quebrou e o sangue escorria para lá e dente para lá e os caras...
E a igreja... Quando acabou a luta, o pastor, lá é apóstolo, o apóstolo pegou a Bíblia, falou, você viu aqui agora a luta da tua vida. Você vê que o lutador de short amarelo, ele não desistiu. Vamos para a palavra, para mim não ficar só vamos para a palavra de Deus. Ele é o texto que Davi, quando viu Golias, não desistiu. Como o lutador que nós vimos aqui, a vida às vezes sai sangue, mas e tal. Está entendendo? É o pragmatismo religioso. É dar uma ajudazinha para o Espírito Santo fazer a obra. E eu sou um pouco exagerado, quem me conhece sabe, era como se um homem pegasse uma igreja e colocasse um cartaz. Aqui tem mulheres nuas. E botasse a foto de uma mulher nua. Os homens iam entrar, eles iam fazer oração, o homem ia se converter. Tudo vale a pena para ganhar uma alma. Entendeu? Essa que é a questão da preocupação. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Eu já tive experiências de pessoas que não conseguem mudar por estar dentro de um sistema e por precisar desse sistema. Então, por favor, em relação à pergunta do irmão de Jair... Seja mais específico, Márcio. Então, a partir do momento que o líder ele está debaixo de um sistema, ele não consegue sair porque ele se colocou de seguir essa visão. Então, o irmão mencionou, mas ele não sabe, está ciente ou não está ciente? Eu já vi casos, pessoalmente, de estar ciente, mas não consegue sair desse sistema por depender disso, de conhecer a verdade, praticá-la, porque ele se colocou numa condição de vida de depender desse sistema. Então, para você sair, é você abandonar. E abandonar seria, vou perder a minha mensalidade, vou perder o carro, vou perder a casa. E o que eu vou falar para minha esposa e filhos? E hoje, Márcio, então esquece céu e inferno, né? É uma dependência. Então eu não consigo. Então, para ele abrir mão daquilo, realmente ele vai ter que ser morto para ele mesmo. E Gálatas 2:10 ou 20, que Cristo passa a viver a vida de fé dele. Agora, e eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui diante do Espírito Santo que está aqui ouvindo a nossa fala aqui. O Espírito Santo está aqui. Nós cremos nisso. Amém ou não amém? Nós cremos nisso, que o Espírito Santo está aqui. Um amigo meu, do Djair, um amigo nosso, pastor, vive isso. Que o Márcio conhece. Ele se externou para mim, porque ele foi tão provocado que ele começou a mergulhar na palavra e ele falou comigo, Isaías, eu estou lutando para sair de sistema. Só que ele tem carro para pagar, tem casa para pagar, tem a escola dos filhos para pagar, e ele está enojado, essa é a palavra, do sistema que ele está, que a política é dentro da igreja, aí quieto, e pai, e tal, sabe? Ele não está aguentando, ele vai dar um pular fora. Ele está vendo se ele consegue. Será que esse negócio do céu e do inferno acabou, cara? Eu acho que o pessoal não tá ligado nisso. Exatamente. Porque sistema é esse, cara? O sistema é céu e inferno. O cara tem que entender que não é casa, não é carro. Eu fico meio bobo, por quê? Você não falou nome, mas eu creio que essa igreja que você está falando possa ser uma mesma igreja que o camarada fala assim, meu irmão, adquira que quando você chegar em casa, você pendura essa mesa usar atrás da sua porta, que essa mesa usar vai deixar a tua casa beleza, tal, bota a mesa usar pendurada no teu carro, bota a mesa usar dentro da sua carteira, olha só. É uma situação... A réplica da Arca da Aliança, leva para a tua casa que você vai ser abençoado da tua casa. O pessoal está viajando, eu acho que o pessoal esqueceu, cara, de céu, porque a casa ficou na casa, a arca ficou na casa de Obed-edom. Ajuda aí, Vitor. Obed-edom. Obed-edom, foi abençoado e tal. Mas vamos lá, já deu para nós crescermos aqui nesse contexto, chegamos a um denominador. E alguém tem mais alguma pergunta? Que eu queria... Ninguém tem mais pergunta? Irmão Oliveira está quietinho. A irmã Cissa está quietinho. Irmão Jorge Assis está quietinho. Irmão Lima está quietinho. Irmão Marcelo Mendes. Vamos perguntar, gente.
Vamos perguntar. Porque eu ia perguntar para o Hilton, para ele dar a questão quando ele diz que Paulo, a questão de Paulo ter visto Jesus ou não. Em 1 Coríntios 15, 3, enquanto você estava falando, eu estava aqui dando a rabiscada na Bíblia aqui. 1 Coríntios 15, 3, você sabe de cor, mas eu vou ler para você isso aqui, professor Hilton. Diz assim, apóstolo Paulo está falando a respeito da ressurreição de Cristo, né? Sim. E ele fala, e apareceu, versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, né, por causa de Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E nessa questão aqui é interessante, a pergunta que eu vou te fazer, que essa visão, como você disse, poderia ser uma visão real, física, né? Pode ser essa visão. Porque, para ser apóstolo, ter aquelas requisitos de Atos 1, 21 e tal, né? E eu tinha essa visão de que hoje não existe apóstolo, mas você me corrigiu e me ensinou que hoje pode ter apóstolo também. Então, eu queria que você desse a pincelada sobre essa questão, porque tem irmãos aqui que eu acho que tem a liderança maior como apóstolo. Então, eu queria que você, biblicamente, entrasse nesse contexto, por favor. Está dentro do contexto da aula, né? Por favor. É interessante que nessa listagem não apareceu Maria Madalena, né? Exatamente. E ela estava lá também. Paulo tirou a Maria Madalena. É porque é o seguinte, o intento aí é exatamente esse, para falar da autoridade apostólica. Que ele fala, apareceu também a mim. Ele está falando do Cristo ressuscitado, né? Ele prova que ele é um apóstolo, que teve esse chamamento, é um fora do tempo, ele é tido como um abortivo, né, fora do tempo, porque o Senhor se revelou para ele tempo depois dos 12. Os 12 foram os que andaram com Jesus. O padrão que você citou de Atos 1 coloca isso. Judas morreu, tem que ter um substituto. Qual que é o critério? Utilizou-se o critério de ser alguém que tivesse desde o começo ali com Jesus. Desde o começo era nas primeiras vocações, nos primeiros chamados ali pós-batismo, né? Então tinha que ser alguém que tinha andado com Jesus. Então Paulo estava fora disso. Mas o Senhor apareceu também para ele e o vocacionou, o chamou. Alguns vão dizer até que ele, se a igreja esperasse um pouco, que ele assumiria o lugar de Judas, né? São as especulações que são feitas. Eles não são sortes, porque foi antes do Pentecoste, eles ainda não estão vivendo nessa questão do Pentecoste, da plenitude. Lá na frente eles vão usar outros padrões, né? Eles vão esperar o Espírito Santo falar, como lá em Atos 13. Lá em Atos 6, Pedro já fala para a própria igreja escolher quem ia fazer o serviço. Então, são várias formas de vocação. A questão apostólica desse colégio dos 12 e de Paulo fora do tempo é fechado. Isso é fechado. São aqueles diretos ali que o Senhor chamou, né? E Paulo completou esse time, vamos chamar assim, e encerrou. Essa questão apostólica aí está encerrada nesse colégio apostólico, como é chamado. Mas a palavra apóstolo, ela significa enviado. É como se fosse o nosso missionário hoje. É aquela pessoa que ela vai levar Cristo onde Cristo não foi anunciado. Então, ela vai ter um dom fundacional. O que é isso? Vai fundar a igreja. O evangelho não chegou, ele vai lá, leva o evangelho e funda uma igreja, uma comunidade lá. Esse é o papel do apóstolo. O que se tornou o movimento apostólico moderno é algo que não tem base escriturística, que é o quê? O camarada é o chefe da denominação. Então, ele começa lá, auxiliar de trabalho, diácono, ele vai subindo uma escala, né? Aí é presbítero, evangelista, pastor, bispo, aí chega no apóstolo.
Então, assim, essa ascensão funcional não existe na Bíblia. A Bíblia não tem um cargo que você vai passando para outro e vai passando. Não é empresa isso. Isso é um chamado, é uma vocação. Então, não tem. A igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo. Então, os apóstolos hoje, que está lá em Efésios 4:11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esses apóstolos são esses fundacionais, são as pessoas que vão levar Jesus aonde Jesus não foi anunciado. Isso é o trabalho do apóstolo. Paulo faz esse trabalho. Você vê que em 1 Coríntios ele chega até a falar com um pouco de desprezo acerca da função do batismo, né? Ele fala assim, Deus não me mandou batizar, me mandou evangelizar. Aí você fala, mas na hora do evangelismo, na hora que pregava, não onde batizava, mas Paulo não queria que ele ficasse reconhecido entre aquela comunidade como alguém que batizou o fulano ou o beltrano. Por quê? Porque lá havia as divisões no corpo. Então, fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, para Paulo, isso não é importante. O que era importante era ele fundar a comunidade. Então, o que Paulo fazia? Você pode ver lá em Éfeso, lá em Atos 20. Ele fundava, ensinava e depois deixava com os anciãos, que são os irmãos mais maduros. E aí ele saía para uma outra localidade. Então, ser apóstolo é isso. É você levar, é você ser enviado para locais onde você vai fundar a igreja e depois essa igreja ela vai crescendo ali segundo a liderança local, vamos chamar isso. Infelizmente, achou-se que apóstolo era superior ao outro e aí hoje virou uma batalha, né? Hoje virou o dono da denominação. Então, aqui é apóstolo tal. Então, esse cara é o chefe. Mas isso aí não tem nada a ver. Você tem um exemplo, não sei? Tem um exemplo de um apóstolo hoje? Tem um rapaz que tem até um livro escrito pela CPAD, né? Que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele chama Ronaldo Lidório. O livro chama Concombas. O que é Concombas? É o nome do povo onde ele foi lá. Ele chegou entre esses concombas e foi levar o evangelho. Então, ele fundou uma igreja lá, chegou a traduzir o Novo Testamento para a língua deles, né? Então, ali ele foi um apóstolo. Ele foi, levou o evangelho, fundou a igreja lá, estabeleceu a igreja e saiu, e voltou para onde ele era. Então, ele foi um apóstolo entre os concombas. Né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero te deixar bem claro, Hilton, que você talvez não saiba que apóstolo hoje não é mais o último cargo, não. Espera um pouquinho. O Renê Terra Nova lá é o pai profeta. É o profeta, eu acho. Profeta, e agora tem o rei, né? Nos Estados Unidos agora tem rei. Eu já vi aqui. Daqui a pouco vai chegar em Deus. Daqui a pouco vai chegar em Deus. Está faltando pouco tempo do homem ser adorado como Deus na igreja. Por favor, Márcio. Eu vejo que o irmão, com esses ensinos, pode ser considerado como um apóstolo, por quê? Isaías quebrantado fazendo pergunta hoje em dia, o evangelho chegou lá, irmão, através de você, porque essas perguntas sem citar nome, muito equilíbrio, esse irmão não fazia isso antes de conhecer. Deus está me moldando. Deus está me moldando, Márcio. Deus está me moldando. Deus está me moldando. Você vai pegando experiência, né? Gente, vamos lá. Mais perguntas ou podemos terminar? Eu estou gostando muito. Carlinhos está botando coisa aí na... Eu tenho uma dificuldade muito grande, Wilton, lá na minha comunidade de fé. Tem até uma irmã aqui de lá, a irmã Jacira, deve ser ela que está aqui. Eu sempre converso com o Jair isso, eu tenho uma dificuldade muito grande quando aparecem pastores lá de outras denominações, ele vai para a minha igreja lá, e eles querem fazer como a empresa, né? Que o pastor é maior do que o diácono, que eu sou maior do que a irmã Jacira que está aqui. E eu falo, gente, eu não sou maior do que ninguém, não. Sabe? Eles querem colocar aquele quartel, sabe? Pastor, eu falei, calma aí, peraí, eu sou o pior daqui, gente. Tá entendendo, irmão Hilton? Sim. Há uma dificuldade muito grande em as pessoas entenderem que não, tem que servir o pastor porque dá honra a quem tem honra. Aí usa um versículo sem contexto. E aí entra naquela questão de autoridade. Sabe aquele negócio de autoridade que nós já aprendemos que não tem nada a ver com o que as pessoas entendem? Sabe? Aí usam isso aí.
elas geralmente têm dificuldade de enxergar a funcionalidade no corpo. Então elas começam a enxergar os títulos, né? E é uma questão de fundacional. Por que coloca o apóstolo primeiro? Paulo coloca lá, primeiramente apóstolo, porque é lógico, é a ordem do desenvolvimento da igreja. Vai chegar um apóstolo lá, depois leva o profeta, depois tem o ensinador, depois tem os milagres, né? Não é que são pessoas maiores, é a funcionalidade. Então, o que Jesus falou para a gente lá, em Mateus 23? Vocês vão ser tratados como irmãos, né? Irmão é irmão, acabou. Você é meu irmão, eu sou seu irmão, nós somos irmãos. Não é por título. Eu tenho que chamar você de pastor Isaías. Não, você é meu irmão. A sua funcionalidade no corpo é como pastor, é como presbítero, mestre. Então, não é título. Só que aí, por que acontece isso? Porque a gente trabalha num sistema mundano, vamos chamar assim. Não aí o mundano no sentido negativo. Mas assim, você vai numa empresa, aí tem hierarquia. Né? Você trabalha, às vezes, na questão militar, onde a hierarquia... Tem um porteiro. Isso. Então, assim, aí o próprio Cristo falou assim, ó, lá no mundo, eles agem assim. Então, lá, um prevalece sobre o outro. Mas entre vocês não será assim. Só que é difícil as pessoas enxergarem uma coisa tão simples que Jesus falou. Ele falou, lá no mundo, lá, eles dominam, os senhores dominam. É quem tem mais força, quem tem mais dinheiro, quem tem título, prevalece sobre o outro. Mas entre vós não vai ser assim, porque vocês são irmãos. Qual que é a dificuldade de enxergar isso? Tem muita. É muito complicado e infelizmente, às vezes, você é tido como eu vou explicar? Como um... Insubordinado, rebelde, né? Insubordinado, ou... Eu não digo nem subordinado, Wilton. É incompetente. E o meu pastor Alain, que Deus tenha guardado ele lá onde ele está, ele é esse. Pastor Alain, uma vez na igreja, ele falou que não queria mais, que ele não estava aguentando mais. Ele pediu, falou que ia sair. Aí ele falou, gente, eu não estou aguentando, que eu estou com uma crise com a minha mulher. E papapá. Aí ele desceu, falou, igreja, você pode orar por mim? Que eu não estou bem hoje. Sabe o que é um pastor fazer isso? A igreja toda levantou, fez um círculo em volta dele e orou por ele. Ele é o que se mostra menor de todos. Você conhece o pastor Alain? Você conhece? Sabe? Então, porque o pastor não pode, igual eu falei que estava com dificuldade de jejuar para a igreja. O outro pastor que veio da Advec, falei. O outro pastor que veio falou, Vigia, pastor, Isaías, vigia. Pastor, tu não pode fazer isso não, pastor. Que isso? Como é que tu vai falar isso para a igreja, pastor? Eu falei, por que eu não posso falar, cara? Laquejou na fé. Eu vou dar um exemplo que o irmão acabou de falar. Irmão Isaías, o seu pastor, de repente, está andando um pouco na contramão porque ele não está ligado a nenhum ministério, a algum sistema, possivelmente. Exatamente. Ele não segue uma ordem de um sistema. Então, possivelmente, o pouquinho que eu conheço, o pastor, né, o seu, não ando com ele, mas se você está narrando essas experiências que você está tendo com ele dia a dia, possivelmente ele não está ligado a um regramento que envolve outros sistemas de igreja, então ele segue aquilo que a palavra pode ser que oriente e convence ele a cada dia, principalmente nas visitas do irmão Wilton, porque é o que ele falou, quando o irmão Wilton visita para o ensino lá, ele não consegue nem pregar no domingo seguinte, ele tem essa dificuldade, porque com certeza ele ministrou alguma coisa que era contrária àquilo que ele aprendeu no passado. Exatamente. Então, ele fala para a igreja. É um exemplo interessante. Ele fala para a igreja, quando o irmão Wilton vem aqui com essa Bíblia, dá vontade de me enfiar embaixo do banco. E pronto, cara. Isso é evangelho. Gente, vamos lá. Mais perguntas? Ou podemos terminar? Antes da pergunta, tem um irmão aqui que falou, vamos colocar a conta corrente do nosso querido, amado professor Wilton, para nós abençoarmos o professor Wilton, para que o professor Wilton seja abençoado, por gentileza. Já está aqui, ó, Banco do Brasil. Peguem as suas canetas, por favor. O irmão Wilton, ele é professor, então ele é um mestre da palavra do Senhor. Então, nós
precisamos e, biblicamente, devemos abençoar o ministério dele, abençoar a vida dele, com a quantia que não é estipulada, né? O que Jesus tocar no teu coração. Irmão Com Isaías, gratidão ao Senhor. Oi? uma das respostas é por que fazemos isso com o irmão Wilton, porque ele é um rebelde, ele não quer seguir sistema nenhum. Então, como não tem nenhum Exatamente. sistema apoiando e ele tem que seguir aquela Exatamente. cartilha, né? Não tem ninguém fixamente É. que coloque esse dinheiro na conta dele mensalmente para ele pagar as suas contas. Mas a Então, igreja do Senhor, é um exemplo. e a igreja do Senhor mantém o irmão Wilton. Glória a Deus por Isso, pela isso. graça e misericórdia, justamente. Agora vamos lá. Banco do Brasil, agência 2862, dígito 2. Agência 2862, dígito 2. Conta corrente 29824, conta corrente 29824, dígito 7. CPF do irmão Wilton José Chini, o CPF é 285-753-398, dígito 50. 285-753-398-50. Eu sou testemunho de que, quando nós abençoamos, contribuímos, devolvemos para o reino de Deus, Deus ele abre as portas para nós no deserto. Eu sou testemunha disso. Não vou contar detalhes aqui porque poderia parecer soberba, mas Deus, graças a Deus, minha esposa fica de bobeira como é que Deus faz quando você abençoa a obra do Senhor. É maravilhoso. E sempre deixando claro aqui que o irmão Wilton, ele largou um emprego bastante abençoado de 25, 30 mil por mês, e antes de largar, questionou muito, não sei se chegou a questionar Márcio também, me questionou muito, questionou meu pastor, Isaías, eu não vou largar não, isso me dá minha segurança, cara, todo mês está lá, eu tenho filho, tenho esposa, vou largar isso aí, vou ser chamado de crente vagabundo, vou ter que ficar vivendo de oferta. O irmão Hilton lutou durante os 2 anos de Jair para largar essa merendinha de 30 prata. Lutou até que foi muito forte a confirmação de Deus e ele teve que largar, e hoje ele vive sendo mantido pelo dono do ouro e da prata, que é Deus. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Mais alguma pergunta, amados irmãos? Irmã Sheila está quietinha hoje, Wilton. Oi. Está quietinha. Qual que é o tema do próximo? Que eu acho que vai ser o último desse ano, né? É o último do ano. O último do ano vai ter bolinho, vai ter bola. Nos leva ao Senhor em oração. Agradecemos. Eu amo todos vocês, tá bom? Nós amamos vocês. Por favor, irmã Sheila. Amém. Vamos orar, então. Coloca o meu pastor nas mãos do Senhor e os adoentados, né? E eu conclamo aos irmãos se protegerem, gente. Nós sabemos, como eu disse aqui, que a dengue está matando, a chikungunya está matando ainda, mas entendamos que a Covid ainda ninguém sabe nada. Então, vamos nos proteger. Por favor, irmã Sheila. Amém. Vamos lá. Amadíssimo Deus, nos colocamos aqui diante de tua presença, Senhor, para agradecer por esse estudo bíblico maravilhoso, Senhor. Como sempre, o Wilton fala da tua palavra de uma forma poética, de uma forma, assim, muito agradável aos nossos ouvidos e clara. Senhor, te agradecemos pela vida de todos que aqui estiveram nesse ensino bíblico, Senhor. Aqueles que não puderam estar também, eu peço a Ti que o Senhor abençoe, proteja, guarde. Senhor, visita o pastor Alain, que não conheço, mas que já amo em Cristo, só de ouvir falar nele, Senhor. Aleluia. Ser com ele, entra com providência, Senhor. Cura o teu filho amado, o teu servo, ó Pai. Eu peço também por aquelas pessoas que estão doentes com esse mesmo problema, no mesmo hospital que ele, ou até em outro, Senhor. Senhor, eu me junto em oração, Senhor,
com outras pessoas que estão nesse momento orando a Ti, pedindo por cura, ó Pai, seja aqui no Brasil, seja fora, Senhor, aqueles que estão de cabeça dobrada, orando somente em pensamento, porque não conseguem falar devido a aparelhos, devido à sedação, Senhor, ó Senhor, nós nos juntamos a essas pessoas e pedimos a Ti, Senhor, entra com cura, Pai, cura essas pessoas, Senhor, para que elas saibam que só o Senhor é Deus e que Tu, Senhor, pode fazer milagre, ó Pai. Aleluia. Eu te peço, Senhor, ser conosco, abençoa a nossa nação, cuida dos nossos governantes, ó Pai, protege-nos não só a nós aqui no Brasil, protege a nós, teus filhos, teus servos, Senhor, porque ninguém está livre das coisas. No mundo teremos aflições, mas nós, teus servos, Senhor, ser conosco, cuida, protege, guarda, ó Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, sabendo que a tua vontade será feita e que nós confiamos em Ti, ó Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Gente, Deus abençoe. Amém.